pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Fora das Quadras no ar. Dessa vez estamos aqui com a Stardust para conhecer um pouco mais do robô deles. Então eu sou a Helena, vou deixar o pessoal se apresentar. Eu sou o Nicolas, eu sou o driver da equipe. Eu sou o Eduardo, eu sou o Human Player da equipe. Muito bom. Então eu vou pedir para vocês começarem apresentando o robô de vocês. Se ele tem um nome, quais os principais mecanismos dele e o que ele faz principalmente dentro de quadra. Então, o nosso robô se chama Buzz por causa de um negócio que a gente segue na nossa equipe, que é sempre ter nome de desenho animado. Ele usa a movimentação Swerve, MK4. Ele usa um Kraken como tração e um Neo como direção. Ele faz tudo dentro da quadra. Então ele coleta alga, joga na net, no processador, faz L1, 2, 3 e 4. Ele usa um sistema de coleta que coleta na parte traseira. O coral vai até a parte frontal e ele pode entregar. Quando a gente vai pegar alga, ele vira e aí ele consegue pegar alga nos dois níveis também. A gente usa um elevador de 3 estágios, então ele consegue se elevar até 2,36 metros de altura. A gente usa 2 motores Neo para elevar o elevador na mesma caixa de redução, com uma redução de 6:1. O nosso climb, ele funciona de maneira que a barge entre e não consiga sair. E é com motor Neo de 60:1. Então quando ele encaixa, ele volta, assim fazendo com que ele fique suspenso. E para não encostar a corrente, a gente fez um sistema passivo que tem 2 pinos que descem e travam quando ele sobe, assim a base da barge ficando aqui e impedindo que a corrente fique lá em cima. A gente usa uma Limelight para se referenciar. Nela a gente usa um coprocessador que é a Google Coral, que a gente usa para fazer o cálculo de onde ele está na arena. A gente usa 2 Krakens na parte do intake, um para fazer esse movimento e um para fazer o movimento de coleta e de entrega. O Kraken que faz o movimento de ângulo usa a redução de 72,2 para 1 e o outro é direto. Então, voltando um pouco lá para o início da temporada, quando saiu o kickoff, a gente descobriu quais seriam os desafios. Quais foram as primeiras coisas que vocês definiram como estratégia e se elas se manteram até agora na competição? Então, a nossa primeira estratégia foi fazer tudo da arena, porque ano passado a gente fazia só speaker e aí a gente não conseguia muito equipamento. Então a primeira estratégia foi pensar de uma maneira que a gente pudesse fazer tudo sem depender de ninguém. E se manteve, a gente consegue ainda fazer tudo. E a outra estratégia também foi fazer o intake que colete de um lado e entregue do outro, para assim o robô poder ir até a coral e depois ir até a riff sem ter que virar, que também se manteve. Ok. Qual foi o principal desafio que vocês tiveram durante a construção do robô, ou até nos treinos, e como vocês passaram por ele para estarem aqui hoje? Eu acho que o principal desafio foi isso que eu falei do climb. Porque o climb foi uma das últimas coisas que a gente testou. Então, quando a gente descobriu que quando ele escalava, ele ficava encostando no elevador a corrente, a gente teve muito pouco tempo pra gente pensar nisso. Então, isso aqui foi o principal desafio. Porque ele não podia ficar pra fora do perímetro e a gente também tava com um peso muito alto. Então, a gente não podia colocar nenhum mecanismo que fosse com motor. A gente tinha que colocar algo passivo. E pra gente testar algo que ficasse na altura certa, para ele conseguir ainda coletar quando ele estivesse aqui e ainda assim não encostasse lá, foi bastante complicado, mas a gente conseguiu fazer e agora funciona bem. Falando agora de programação, qual é a linguagem que vocês usam e tem alguma ferramenta específica que vocês colocaram no robô esse ano, algo que tenha aumentado o desempenho do robô em quadra? A gente usa o LabVIEW. E esse ano, uma ferramenta nova que a gente está usando é o Smart Motion no elevador. Porque como a gente usava PID anteriormente, quando ele começava o movimento, ele fazia o motor com toda a potência e ele só reduzia lá em cima, assim prejudicando muito a nossa mecânica e os nossos motores. Só que usando o Smart Motion, ele usa um movimento que faz
um movimento trapeziodal que começa com uma rampa, chega na velocidade e acaba com uma rampa. Assim, tendo uma saída suave e uma chegada suave, sem prejudicar nada. Um negócio que a gente melhorou nessa temporada também é a odometria, que agora ele se baseia totalmente nela. Então, se ele chega perto da coral, ele automaticamente já se angula e liga o sistema de coleta. Perto da riff, ele vai em todas as riffs, perto do processador, ele vai para o processador, perto da net também vai para a net. Então, foi essa parte que a gente usou na programação, que a gente não usava ano passado também. Assim. Para finalizar agora, quero entender um pouco mais sobre estratégia dentro da partida. Vocês falaram que fazem tudo que a partida propõe, mas tem algo que vocês são melhores ou que vocês preferem fazer dentro de quadra? Então, para a parte do autônomo, primeiramente, a gente tem 5 autônomos. Então, independente de onde a gente começar, a gente consegue fazer. Então, essa foi uma das nossas estratégias de partida. Porque se as outras 2 equipes precisarem de um ponto fixo, a gente pode se movimentar entre os pontos iniciais. Na questão de entrega, a gente prefere fazer coral nos níveis mais altos. Mas a gente também faz bem a aula. A gente consegue entregar um L4 e a gente está testando o segundo. Então, a estratégia é que a gente consiga em 5 dos lados do riff. Então, se os robôs forem fazer aqui, 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 a gente ainda pode fazer desses outros 2 lados. Entendi. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente deseja uma boa sorte e contem conosco para qualquer coisa. Obrigado.